Seja muito bem-vindo ao canal do Ecosol. Eu me chamo Diego e o nosso tema de hoje é Deus. Quem é Deus? Como Ele é? De onde Ele veio? Quais são os seus atributos? E como Deus se revela à raça humana? Fique comigo até o final desse vídeo, porque todos esses questionamentos serão respondidos à luz das Sagradas Escrituras. Antes de começarmos, eu quero te dar uma informação. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma coisa da Bíblia ou algum questionamento sobre algum assunto de cunho religioso, nós teremos o maior prazer de responder. Basta você preencher o formulário que se encontra aqui no link que está na descrição desse vídeo. Vamos ao assunto. Quem é Deus? Para alguns, Deus é um ser imaginário. Para outros, Ele é o Criador. E para um grupo de pessoas também, Ele é um ser supremo. Na verdade, definir Deus é algo muito difícil, porque a sua natureza é eterna. Eterno é aquilo que não tem início e nem fim. Sendo assim, é muito difícil para a nossa mente finita compreender algo que não tem início. A Bíblia resume Deus em uma única palavra: amor. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 em diante, diz que Deus é um ser imparcial, ou seja, Ele não faz acepção de pessoas. Como Ele é? A Bíblia diz que Deus é um ser que possui humor, Ele tem imaginação, Ele expressa emoções como alegria, tristeza. Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo de número 27, está escrito: "Sê forte, filho meu, e alegra o meu coração." Então nós podemos perceber de forma muito clara Deus expressando o sentimento de alegria. Já no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso de número 6, está escrito: "Porque Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração." Ou seja, podemos ver aí Deus expressando o sentimento de tristeza. Ele possui características semelhantes a nossas. Afinal de contas, nós fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Assim nos diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. A nossa forma de raciocinar, a nossa moral, algo que os animais não possuem, é um reflexo da racionalidade e da moralidade de Deus. Como Deus se revela à raça humana? Deus, ele não pode ser conhecido pelo homem, a não ser que ele se revele. E ele fez isso de várias formas ao longo da história da humanidade, com vários povos. A principal fonte de revelação de Deus são as Sagradas Escrituras. Inclusive, no livro de Oséias, no capítulo 8, Deus expressa o desejo de ver homens e mulheres buscando Ele e conhecendo Ele. Está escrito: "Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." Uma outra fonte de revelação de Deus é a natureza. Assim nos diz o livro de Salmos, no capítulo 19. "Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos." E por último temos a pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a personificação de Deus aqui na Terra. Inclusive o próprio Cristo disse isso no livro de João, no capítulo 10. Ele afirmou: "Eu e o Pai somos um só." Mais adiante, no capítulo 14 do livro de João, há um diálogo entre Cristo e o discípulo Filipe. Filipe diz: "Senhor, mostra-nos o Pai." Jesus então indaga: "Como assim? Mostra-nos o Pai? Há tanto tempo, Filipe, que você anda comigo e você me faz essa pergunta? Quem vê a mim, vê ao Pai." De onde ele veio? Deus, ele não foi criado por ninguém. E ele está acima de qualquer limitação de tempo. No livro de Salmos, no capítulo 90, está escrito: "Antes que os montes nascessem e a terra fosse criada, tu eras Deus, de eternidade a eternidade." Ou seja, para Deus, não existe passado, presente e futuro. Ele existe sem sucessão de momentos. O seu presente é a própria eternidade. Quais são os seus atributos? Quando nós analisamos as qualidades de Deus, nós conhecemos um pouco sobre a sua autoexistência e as suas qualidades. Existem dois tipos de atributos: os comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles aos quais Deus não compartilhou com a raça humana. Eu vou citar alguns exemplos. A onisciência.
Deus possui conhecimento ilimitado, está muito superior ao nosso. A onipresença, ele tem a capacidade de ficar em vários lugares ao mesmo tempo. A onipotência, o seu poder é ilimitado. E temos também a questão da aceidade, ou seja, ele existe sem precisar de ninguém, ele autoexiste. Já os atributos comunicáveis são aqueles dos quais Deus compartilhou com o ser humano. E eu quero deixar claro que ele não compartilhou essas qualidades em toda a sua plenitude, e sim em certa medida. Por exemplo, a paz. Deus não é um ser de confusão, não é um ser de barulho. Esse sentimento que você tem de querer viver em paz com seu próximo, viver em harmonia com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seus familiares, essa qualidade é um atributo que vem de Deus. Um outro exemplo também que nós temos é a liberdade. Deus pode ir para onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele compartilhou com o ser humano o livre-arbítrio. Temos também a qualidade da justiça, ou seja, Ele é um ser justo, Ele não gosta de injustiça. Esse desejo que eu e você temos de querer ver as coisas acontecerem da forma correta é um atributo de Deus. E temos também o atributo da misericórdia. A misericórdia está ligada ao amor, à piedade, à compaixão. Esse sentimento que nós temos de empatia pelos miseráveis, os angustiados, os desafortunados, é um atributo que vem de Deus. Algumas celebridades acreditavam na existência de Deus. Inclusive, você conhece algumas delas. Por exemplo, René Descartes. Ele foi um francês, cientista, matemático. Inclusive, ele foi considerado como o pai da filosofia moderna. Ele é o autor daquela frase conhecida, penso, logo existo. Temos também Isaac Newton, que contribuiu bastante na área da mecânica, da matemática. Temos Albert Einstein. Inclusive, Einstein ele foi conhecido e reverenciado como um grande cientista e gênio do século XX. As suas obras nos ajudaram a compreender melhor a questão das ciências exatas, como, por exemplo, a matemática, a transformação da matéria em energia, entre outros temas. Esses cientistas e muitos outros utilizavam o conhecimento científico para provar a existência de Deus, algo que não é reconhecido e nem enaltecido pelo mundo acadêmico. E você? O que pensa sobre Deus? O que você acha deste assunto? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, faça seus comentários e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e familiares. O nosso próximo tema será Jesus Cristo. Quem é Jesus? Seria Jesus o Filho de Deus ou o próprio Deus? Por que as pessoas insistem em praticar e estudar os seus ensinos? Nos veremos no próximo vídeo. Um beijo no coração e até a próxima!